Eu já começo a edição de hoje com uma reportagem especial do Júnior Rocha. Exploração do trabalho infantil. Famílias trazem crianças paraguaias para trabalhar, sabe aonde? Nos semáforos de Foz do Iguaçu. Veja só. Quando o semáforo fecha, é que o trabalho começa de fato. Ele consegue pegar aqui? Os carros param e eles entram em cena. Meninos, meninas, crianças paraguaias que, em meio à pandemia da Covid-19 e também por conta da crise no país vizinho, crise essa econômica, encontram nos semáforos de Foz do Iguaçu uma oportunidade de ganhar um trocado. Só que isso no Brasil é considerado um crime, a exploração do trabalho infantil. Eu, inclusive, tentei conversar com um deles e questionar a respeito da ação. Opa! Estão fazendo malabares? Estão fazendo para ajudar a família? Comprar comida. Comprar comida? Tá difícil a situação lá no Paraguai? É? A mãe de vocês está onde? Ah, obrigado. Na próxima deixa. Então, como vocês puderam ver, eles estão cada um com três frutas na mão, fazendo malabares no semáforo. Eles vêm fazendo assim, isso aqui significa que eles querem dinheiro para comprar comida. Então eles vêm do Paraguai, atravessam a ponte da amizade, agora que está autorizada também a passagem de pedestres. Eles passam caminhando, vêm até os semáforos de Foz, principalmente aqui da região central, da Avenida JK e também aqui da região da Vila Portes, que fica próximo, inclusive, à ponte. E aqui eles começam, então, a fazer os malabares, uma forma que eles encontraram aí de conseguir dinheiro. Ontem, até mesmo da situação que se encontra o país diante aí da Covid-19 e também da crise econômica. Em um outro local, não muito distante de onde conversei com um menino paraguaio, encontramos mais crianças. Uma menininha que aparenta ter no máximo 6 anos, vendia balas. Em um certo momento, ela é avisada pela irmã maior de idade sobre a nossa presença e então a criança corre. Eu tentei conversar com a irmã da menina que disse ter 20 anos. O diálogo é bastante complicado, isso porque a mulher não fala muito bem o português e entende poucas palavras. Ela disse que veio com os irmãos e a mãe, que já não estava mais ali. Perguntei também a respeito do comportamento dela, de estar sentada na sombra enquanto as crianças, debaixo de sol escaldante e muitas vezes descalças, estavam ali, trabalhando na venda dos doces. Mas vocês sabiam que no Brasil não pode criança trabalhar, que isso pode dar um problema para vocês? Sabiam? E por que mesmo assim vocês vêm vender aqui? Eu não sei, agora não sabia. Está sabendo agora? Criança não pode trabalhar no Brasil. Você com 20 anos, você pode responder por exploração do trabalho infantil aqui no Brasil, você sabia? Pela lei brasileira? Sim, pero eu não estou fazendo vender aí. É. Você vai embora agora? Sim. Sabendo que é proibido? Agora sim. A mulher ainda relatou que só está ali para não passar fome, porque a situação no Paraguai está cada vez mais complicada por conta da crise econômica. Outra coisa que chama a atenção é a higiene para com as crianças, todas sem máscaras e também muito sujas. A falta de cuidado e a irresponsabilidade de quem os deveria proteger é de indignar. E o meu coração dói em ver essa reportagem. Olha só, a Constituição brasileira, ela proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. E de qualquer tipo de trabalho para menores de 16 anos, salvo aí em condições de aprendiz, de pequeno aprendiz, enfim. Olha só, isso a partir daí dos 14 anos, tá? Quem submete crianças ao trabalho infantil, além de multa, pode pegar também, 4 anos de prisão. E olha só, isso vale também para quem agenciar, para quem coagir ou para quem intermediar esse tipo de situação. Olha, essa reportagem me dói o coração e eu repito pelo seguinte: a infância dessas crianças está sendo roubada.
Só que, por outro lado, o que essas crianças estavam comendo antes da Ponte da Amizade abrir novamente? Fala para mim. Como que estava a situação dessas crianças? Por conta da pandemia, a Ponte da Amizade ficou aí 7 meses fechada. E você vai vendo imagens que a gente fez, que o Júnior Rocha fez, que o Wilson Quintino fizeram nos semáforos aqui de Foz do Iguaçu. Aí eu te pergunto, a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa olhar para o ser humano. A gente tem que olhar para as crianças paraguaias da mesma forma e com o mesmo carinho que a gente olha para as crianças brasileiras. Agora, o que me indigna é as famílias que usam essas crianças. Será que não haveria um outro jeito? Será que não é possível deixar essas crianças estudando, enquanto os pais, então, que seja, já que não tem trabalho lá, que atravessem a fronteira e venham os pais trabalhar aqui? Será que não dava? Quem sou eu para julgar uma realidade? Eu não sou ninguém para julgar uma realidade. Eu não sei o que eu faria se eu tivesse um filho, se eu tivesse uma sobrinha, se eu tivesse uma criança na minha família passando fome. Eu não sei o que faria, porque não deve ter nada pior para um pai e para uma mãe do que ver o seu filho não ter um prato de comida sob a mesa. Então eu vou dizer para vocês, eu realmente não sei o que eu faria. Agora, uma coisa é fato, eu não ficaria sentada na sombra ali enquanto meu filho está pedindo esmola no semáforo. Isso eu nunca faria. E você que está me assistindo, se você vê esse tipo de situação, não é o caminho botar a criança para trabalhar, não. É sua responsabilidade também. Se você que está me assistindo presencia esse tipo de situação, primeiro, se você tem condições, dê um alimento para essa criança. Agora você vai fazer o seguinte, você também vai ligar e vai denunciar para as autoridades competentes, porque cabe às autoridades, e se não fizerem isso, a gente vai puxar a orelha também, cabe às autoridades dar uma solução para esse problema. Cabe às prefeituras da cidade, cabe aos governos do estado, cabe ao governo federal, cabe a quem for, cabe ao Ministério Público olhar para isso. E cabe às autoridades não deixar que nenhuma criança não tenha arroz e feijão no prato. Tá ok? E agora sobre isso já eu vou chamar aqui uma próxima reportagem, porque o Júnior Rocha, que fez a reportagem que você acabou de ver, que a gente acabou de ver, né, foi atrás também de respostas com a Prefeitura de Foz do Iguaçu. A gente sabe que a gestão municipal tem uma preocupação com tudo isso, mas o que é possível ser feito além do que já está sendo feito? Já que as crianças estão sendo exploradas, não são brasileiras, como é que fica essa situação toda? Fomos atrás de respostas e você acompanha agora. E essa é uma situação bastante complicada que ocorre aqui na região de fronteira, mais precisamente em Foz do Iguaçu. E com a reabertura da ponte, essas crianças, juntamente então com esses maiores de idade, voltaram a vir para os semáforos de Foz do Iguaçu. E aqui ao meu lado está o secretário da Assistência Social aqui de Foz, o Elias. Elias, seja bem-vindo e explica para mim como que é o procedimento feito com essas crianças, com essas mulheres também maior de idade, que muitas vezes são mães, né? Na realidade, nós fazemos a abordagem, o serviço de abordagem social vai até o local, né, onde essas crianças, ou ele está no fluxo de rota, ou as pessoas ligam no telefone da abordagem social e nós vamos lá, né, fazer a intervenção com essas mulheres e com essas crianças. Nós os recolhemos, levamos até o Consulado do Paraguai, que os cadastra, e após o cadastro, o próprio consulado encaminha essas mulheres e crianças ao CODEME, que é o Conselho Tutelar do Paraguai, né, similar ao Conselho Tutelar do Brasil, para que o Conselho Tutelar do Paraguai tome lá as providências e as notificações cabíveis. Esse é um trabalho que nós já realizamos há algum tempo. Durante a pandemia você não tinha esse fluxo, né? Mas com o retorno, a abertura da ponte, nós já identificamos os pontos, né? E também já reativamos essas ações, a nossa articulação com o consulado, para que isso continue acontecendo e você faça uma intervenção de forma mais protetiva a essas crianças e essas mulheres. Porque, na realidade, nós não sabemos em que circunstâncias elas estão aqui. Se estão somente pela dificuldade financeira, pela esmolagem, pela mendicância, ou se tem algo mais, como, por exemplo, um grupo que acaba fazendo com que essas mulheres e crianças venham para cá, façam a mendicância e acabam ficando com recurso, com dinheiro que é arrecadado depois, né? Então, a gente também
está fazendo relatório, já fez algum, para monitorar esse processo, e esse é o acompanhamento que a Secretaria de Assistência Social, com apoio da Guarda Municipal e com o Consulado do Paraguai, realiza hoje. A ajuda da comunidade nesse momento é de extrema importância, né? Como que a comunidade faz, por exemplo, para ver uma situação dessa, denunciar? Como que funciona? A primeira coisa, antes de denunciar, não dê esmola. Cada esmola que você dá, cada centavo que você dá para essa criança, para essa mulher, estimula ela a voltar no outro dia. Essa é a primeira coisa. Nós temos alertado sobre isso, né, há muito tempo. A outra coisa é, viu uma situação como essa, em vez de dar a esmola, liga no telefone 08000 45 1407, que é o telefone do Serviço de Abordagem Social, que funciona 24 horas e que vai lá imediatamente fazer a abordagem com esse grupo de mulheres e com esse grupo de crianças, né? Repito, por favor, não dê esmola. A esmola estimula a exploração e pode estar, muito mais do que ajudar, colocando em risco a vida dessas crianças e mulheres. Certinho, muito obrigado então por ter participado aqui com a gente, Elias, e eu volto agora com você no estúdio. Obrigada, Júnior Rocha, obrigada ao Elias, obrigada por ter atendido a nossa equipe e por ter nos dado, então, uma resposta em relação a essa situação toda. E não vai parar por aí, não. Todas as vezes que a gente vê criança sendo explorada, a gente vai mostrar aqui no Brasil Urgente, porque esse é o meu compromisso com você, esse é o compromisso da TV Tarobá de mostrar o que não está certo. Combinado?